Quero agradecer por essa primeira palavra muito forte, muito poderosa, e tem tudo a ver com o que nós vamos hoje pregar. Hoje o nosso tema é sobre a restauração. Vamos falar sobre a restauração de Pedro, o apóstolo Pedro. Jesus ele está sempre em busca do pecador. Jesus ele está sempre em busca do homem, do ser humano, para que haja realmente o arrependimento verdadeiro de nossa vida. Quando nós vamos estudar a história desse homem, Simão, Cefas, o apóstolo Pedro, a gente vai ver que esse homem, em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada, ele precisou ser restaurado. Ele precisou de uma força sobrenatural no seu ministério e na sua vida particular. E nós vamos nos deleitar nessa história hoje, dessa restauração de Pedro, que também é para a nossa vida, porque todos os dias nós temos que ser restaurados por Deus. Nós temos que ser alicerçados e avivados na palavra de Deus. Então vamos lá, sem perca de tempo. Se você quiser abrir sua Bíblia, o texto que eu escolhi foi João 21, do versículo 1 ao 19, para você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Preste atenção para cá. Lucas 19, 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ele sempre está batendo na porta do nosso coração. Ele sempre está batendo, dizendo: ei, te arrepende, ei, te converte de coração. Porque Deus ele quer um encontro verdadeiro com o pecador. Deus ele está em busca dessa restauração nessa noite, para nós que estamos aqui e para as pessoas que estão na live, que vão assistir, vão ser tremendamente abençoadas. Preste atenção para você entender a mensagem. Não importa que tipo de atividade cristã você se envolva, a pergunta é: qual é a nossa relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus quer uma relação pessoal profunda com cada um de nós. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para nos restaurar e nos abençoar grandemente. Glória a Deus, aleluia. Você sabia que muitas das vezes as bênçãos estão retidas por causa dessa restauraçãozinha que precisa ser restaurada, para que Deus venha abençoar tremendamente a nossa vida? Deus ele quer isso de nós nessa noite. Glória. Pedro tinha passado 3 anos com o Senhor Jesus. Teve o que você provavelmente chamaria de uma relação bastante intensa. Já pensou você 3 anos ao lado de uma pessoa? E olha que professor, o maior rabino de todos os tempos mundiais, que veio na face dessa terra. O próprio Deus ensinou Pedro. Foram 3 anos e meio de lutas, de restauração, sempre batendo na porta do coração do apóstolo. Glória a Deus. E Pedro entendeu que Cristo era Deus em carne humana. Pedro entendeu que Cristo era o Messias. Ele entendeu o seu poder milagroso. Ele entendeu que não havia ninguém como Jesus. Ele andava com Jesus. Veja a dimensão da vida espiritual desse homem, que me chama muito a atenção. Um homem que estava ao lado, irmão Socorro, de Jesus, que viu coisas que os nossos olhos nunca vão ver, queridos. Mesmo os ímpios pagãos sabiam que ninguém nunca havia falado como Jesus falou, fez o que ele fez. Pedro certamente estava tão próximo a Cristo que os repreenderam. Isso não é imaginável, de tanta intimidade, de tanta comunhão com Deus. E essa noite chama a atenção de Jesus. Glória. Mateus relata isso, Mateus 16, 21 ao 22. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente, porque Jesus sempre é direto, a seu discípulo que era necessário que ele fosse a Jerusalém
e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ele ia voltar, ele ia ressuscitar. E olha que Pedro falou para Jesus. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. O Senhor falou: olha, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia. Glória. Eu estou falando de Pedro, querido. Glória. Eu estou falando do apóstolo Pedro. João 13, do 6 ao 8. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Pedro perguntando para Jesus. Pedro sempre fazia perguntas para Jesus. Jesus respondeu: você não entende agora que estou fazendo, mas algum dia entenderá, Pedro. Lavar os meus pés? Pedro continua a perguntar: de jeito nenhum, Jesus, tu não vai lavar meu pé. Glória a Deus. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo ou terá parte comigo no meu reino. Glória a Deus. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? João 13, 36 ao 38. Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que eu não posso ir agora? Mais uma pergunta de Pedro. Perguntou ele: estou disposto a morrer pelo Senhor. Pedro falou: olha, eu estou disposto a morrer contigo. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa por ti. E era isso mesmo que Jesus queria que ele fizesse, mas só que não era do fundo do coração. Glória a Deus, Pai. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, disse Jesus? Eu lhes digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porque Jesus conhece aqui o profundo oculto na vida, na vida de cada um, na vida da sua igreja. Que ousadia, não? E claro, quando no momento do teste, que o teste veio, ele entrou em colapso espiritual publicamente, o texto diz. E em João 21, vemos que o Senhor veio para restaurá-lo. Jesus sempre ali insistindo com Pedro: Pedro, é assim, não faz isso, Pedro, é assim, tem que ser, Pedro, tem que ser assim, Pedro. E Pedro era inconstante na fé. Pedro foi chamado para ser um apóstolo e pescador de homens. Isso está registrado em Mateus 4, 18 a 19. Pedro era o líder dos 12 apóstolos. Ele foi escolhido pelo Senhor Jesus pessoalmente como parte do círculo íntimo de 13, incluindo Tiago e João, Mateus 17 e João 9. Ele ficou perto o suficiente de Jesus para andar sobre a água com ele, em Mateus 14, 29. Para falar em profunda revelação que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, em Mateus 16, 16. Para ser surpreendentemente ousado agarrar uma espada no jardim, para tentar defender a Cristo quando os que vieram prendê-lo, ele cortou a orelha de mal, que Jesus foi lá, pegou e colocou no lugar. Porque o reino de Jesus não é com violência nem com força. Glória a Deus. Mas Pedro era assim, era a característica da sua vida. Ele também foi o próprio modelo de fraqueza, negando Jesus com maldições. Mateus 26, 74. Perdendo a coragem, agindo em desobediência, medo e covardia. Quando as coisas apertavam na vida de Pedro, ele não demonstrava ser aquela potência que ele era espiritualmente. Ele sempre fraquejava na fé. Em João 21,
poderíamos dizer que a condição do relacionamento de Pedro com Jesus não era o que deveria ser. Por isso que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu mais de 3 vezes a ele. E esse aqui é o último encontro. É o último encontro, é o último tete-a-tete. Glória a Deus, aleluia. Jesus ressurreto, o Senhor que venceu a morte e saiu da sepultura, já havia aparecido em várias ocasiões aos discípulos. Ele estava ali na Galileia porque Jesus havia ordenado para ir para um monte. Jesus falou: olha, vamos para um monte. Jesus falou para Maria de Madalena: olha, diz para o meu discípulo que eu vou encontrar com eles na Galileia, para eles irem para lá, para eles irem para o monte, me esperar no monte. O que é que Pedro faz? Pedro vai pescar. Aleluia. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Jesus falou: olha, vão para o monte e me esperem lá, que de lá eu vou dar a última comissão de Mateus 21. A última ordem Jesus ia dar aos seus discípulos. E olha o que vai acontecer. Mas Pedro, como líder, conduz os demais a uma pescaria. Ou seja, desobedecendo o que o Senhor tinha dito. Guardado no monte. Mas Pedro diz: vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Eu estou voltando para fazer o que eu costumava fazer quando tu me conheceu. Porque quando Jesus conhece o apóstolo Pedro, ele é pescador mesmo. É um homem ali que tinha várias lojas de pesca na Galileia, vários funcionários da pesca. Ele era muito bem sucedido, Pedro, na sua pesca. Homem conhecido da região da Galileia. Só que nesse encontro aqui, Jesus já está ressuscitado. Esse encontro aqui é muito diferente do primeiro. Porque Jesus agora vem dar a última ordem aos seus discípulos e vai começar agora a restauração desse profeta. Aí nós vamos entrar em João 21, de 1 a 19. Vai ser rapidinho. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seu discípulo junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia ou Genesaret. Foi assim que aconteceu. Jesus veio em busca dele. Estava ali Simão Pedro, Tomé apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros, porque Pedro é o líder da igreja. Assim entraram no barco e foram, e não pegaram coisa alguma naquela noite. Eles foram lá para a profundeza, lá onde era acostumado, lá na profundeza, acostumado a pescar, mas não pegaram nada. E a ordem era para estar no monte esperando Jesus. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lance a rede ao lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiu recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. Veja que quando eles voltaram, Jesus está a 90 metros deles. Eles não reconhecem Jesus, mas Jesus dá a ordem de lá: olha, pode jogar agora a rede do lado direito. Não precisou eles estarem lá na profundeza, longe da costa da Galileia, para que eles pegassem o peixe. Jesus falou: pode jogar ao lado e pode puxar a rede. E a rede veio cheia de peixe, cheia de bênção na vida deles, para mostrar que Ele é Deus. Já é a restauração. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João reconheceu. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e soltou na água. Por quê? Ele ficou doidinho quando ele soube que Jesus estava lá. Porque a ordem de Jesus me espera no monte do meu discípulo. E Pedro se atira. Ele era louco por Jesus. Era uma coisa assim, meio sem entender a história de Pedro. Porque uma hora parece que ele está tão com Deus, ele é tão de Deus, mas ao mesmo tempo ele é fraco, ele é desacreditado, ele é inconstante demais. Aquele pula de alegria e da responsabilidade
oportunidade que Jesus veio cobrar dele. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe bom. Jesus chegou lá e já tinha preparado tudo só para receber eles na praia. Jesus disse: traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou dessa vez. O milagre foi maior do que a primeira vez. Glória a Deus, aleluia. Que da primeira pesca arrebenta a rede, vai quase a pique o barco, mas aqui Jesus não deixa acontecer nada. E é só peixão. Glória a Deus. É só bênção, gente. Jesus convida: venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem quem era o Senhor. Então Jesus lhes serviu pão e peixe, a última santa ceia na praia. Foi a terceira vez que Jesus apareceu ao seu discípulo depois de ressuscitar dos mortos. Glória a Deus, aleluia. Jesus veio em busca de todos eles agora para dar a última ordem, porque está prestes a ascender ao céu, Jesus. Glória. E agora chega a hora do tete a tete. Depois da refeição, depois de Jesus chamar, de abençoar, porque Jesus é assim como o presbítero pregou, ele vem, amansa, é tudo, ele vem só na manha e depois ele corre. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus vai perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Glória a Deus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: ó Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Glória a Deus. Só que essa cobrança, esse amor que Deus pede de Pedro, é um amor incondicional. É um amor agapão no grego. Pedro responde com amor de irmão, o irmão filéu. Mas na verdade Jesus está falando: não, eu não quero esse amor que tu sente pelo teu pai, eu não quero esse amor que tu sente pelo teu filho, pelos teus amigos, pelos teus colegas. Não, eu quero um amor incondicional. Eu quero que o teu amor por mim seja acima de qualquer coisa, Pedro. Glória a Deus, aleluia. A partir de hoje, Pedro, eu quero que tu me ames de verdade. Glória a Deus. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, Pedro, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, Pedro, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão para onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: vem e segue-me, Pedro. Glória a Deus, aleluia. Desde esse dia em diante a vida de Pedro mudou. A sua intimidade com Deus foi maravilhosa, foi poderosa. Deus encheu, deu uma unção, Deus soprou, chamou ele os 12 e soprou sobre ele o Espírito Santo, uma unção muito forte sobre ele. Eles saíram para proclamar a palavra de Deus em todas as partes da Judéia, Samaria, em todos os confins dessa terra. E Pedro morreu na sua morte glorificando ao Senhor.
Pedro morreu de cabeça para baixo, a história diz, porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor de cabeça para cima. A conversão desse homem, a entrega desse homem foi muito grande, e é isso que Deus quer da sua igreja nesse dia. Aleluia. E agora nós vamos entrar na Santa Ceia. Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse momento, por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, porque Tu é um Deus zeloso, Tu é um Deus que nos cobra, porque Tu nos ama, Senhor Jesus. Tu nos ama o pecador, está sempre em busca de um coração que se arrepende dos seus atos. Assim, meu Pai, como Tu restaurou a vida espiritual de Pedro, que Tu venha restaurar a nossa vida. Nós te pedimos nesse momento um abraço do Teu perdão, Senhor. Porque nesse momento agora nós vamos cercar essa mesa, nós vamos cear na Tua presença. E que Tu venha nos abençoar grandemente. A palavra do Senhor diz que o homem tem que se examinar, meus amados e queridos irmãos. É o momento de você pedir perdão para Deus. Se você está bem hoje à noite, se você está se sentindo em paz, pode cear na presença do Senhor. Se no teu coração tem um rastro de amargura, teu coração está leve, ceie, peça perdão para Deus e deixa de trabalhar na tua vida. Deixa Deus bater na porta do teu coração para te restaurar nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: pega o pão. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Podeis servir o pão, a letra está no telão. Vamos adorar o Senhor Jesus. E agora nos convida a cear. Adora o Senhor. Tão celestial maná, que de graça Deus te dá.
agradeceu a Deus, depois entregou para os seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança, que é derramado como sacrifício para perdoar os pecados do mundo. Preste atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele grande dia. Com vocês beberei vinho novo no arrebatamento da igreja. Podem seguir e vamos adorar o Senhor com o hino 39. Adora o Senhor, a letra está na tela. Sente aí a presença e a paz do Espírito Santo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que não nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Adore o Senhor nesta noite. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa, em Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam tanto de amor. Tens essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vamos ficar de pé. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sermos a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Vem aqui na frente, igreja. Eu quero todo mundo aqui na frente, para que possamos fazer a oração final e receber a bênção final do Senhor Jesus.